Olá, está no ar o Jornal da Câmara. 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. E para falarmos sobre a importância desta data, como alerta para os malefícios do cigarro, o nosso convidado é o médico André Galvão, diretor de comunicação da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Doutor André, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Então, eu que agradeço e é um prazer para mim e para a Sociedade de Cardiologia participar desse programa. Perfeito. Doutor, qual a importância dessa data, o significado dessa data, como disse aqui na abertura, em termos de reforçar os perigos do tabagismo? Pois então, a gente escolhe essa data para reforçar as nossas recomendações, para as pessoas abandonarem esse hábito, esse vício de tabagismo, A gente sabe e tem visto ao longo dos anos, Cleiton, que o tabagismo é responsável por inúmeras doenças, Está relacionado com inúmeras doenças, mais de 50 problemas de saúde estão relacionados ao tabagismo. E isso, até alguns anos atrás, era pouco conhecido, De 20 a 30 anos para cá, se começou a estudar um pouco mais essas associações, E se viu que os problemas são muitos, Principalmente 3 problemas, Doenças cardiovasculares, que aí engloba infarto do miocárdio, AVCs, problemas de circulação periférica, além disso, doenças pulmonares, Doenças broncopulmonares e câncer, principalmente, São as 3 principais doenças associadas ao tabagismo e morte, por essas doenças, Como o senhor bem frisou, doutor, essa preocupação ela tem se tornado mais constante nesses últimos anos, Porque há um tempo atrás, se a gente regressar um pouquinho, havia uma campanha, inclusive, de incentivando, para que as pessoas fumassem, uma associação da juventude com o cigarro, toda aquela coisa, Exatamente. Da década de 90 para cá, e mais especificamente no final da década de 80, se começou a perceber que isso causava um grande mal, E as políticas de saúde começaram a se mobilizar aos poucos, para se tentar fazer com que as pessoas enxergassem um pouco mais isso, No mundo nós temos ainda uma prevalência muito alta de tabagismo, E ao total se estima que mais ou menos 7 milhões de pessoas morrem por ano no mundo inteiro. 7 milhões. Nos Estados Unidos essa estatística é em torno de 500 mil pessoas por ano morrem por ano nos Estados Unidos. E, felizmente, devido a essas políticas de prevenção e começar a alertar a população, da década de 90 até hoje, essa prevalência no Brasil vem caindo, vem reduzindo aos pouquinhos. Uma série de políticas vieram a ser tomadas, como propagandas alertando para os malefícios, proibição de fumar em lugares públicos, uma série de outras medidas que ajudaram nessa redução. Mas ainda são muitas pessoas que fumam, Em torno de 12% a 15% da população no Brasil ainda é fumante, População adulta, O senhor lembrou bem, Agora temos leis, que restringem, o fumante em locais, em locais fechados, por exemplo, Antigamente a gente até vê filmes mais da década de 90, que se fumava assim, tranquilamente, reuniões, Aviões, uma série de coisas, É verdade. Doutor, quais os malefícios, o senhor já citou alguns deles aqui na abertura do programa, mas especificamente para o coração, quais os impactos do uso do cigarro? Exatamente, se sabe que a nicotina e vários outros produtos que contêm o cigarro agem diretamente no coração e no sistema vascular, Essas substâncias levam a uma inflamação do revestimento das artérias por dentro, Isso também causa uma vasoconstrição, ou seja, um estreitamento das artérias. Isso leva ao sangue ficar mais viscoso, mais grosso, como se diz. E isso, uma série de outras reações químicas que vão culminar no entupimento das artérias, hipertensão, insuficiência cardíaca, está relacionados até com o desenvolvimento do diabetes. Então, uma série de coisas assim de condições que vão facilitar o surgimento de doenças, E se sabe, assim, Cleiton, que em torno quem fuma até 20 cigarros por dia, o risco de infarto do miocárdio chega a 6%, de 3 a 6%. 3 a 6 vezes mais do que da população geral. Então, imagina, se 6 vezes mais é muita coisa. Quem fuma até 40 cigarros por dia, a chance é 9 vezes mais de ter um infarto.
Então é muita coisa, né? As pessoas às vezes não têm essa consciência, né? E é muito importante que se divulgue isso, que se relate isso, porque as pessoas às vezes não sabem que isso acontece. Né? Embora, né, doutor, não tenha uma quantidade segura, né? A pessoa dizer assim, tentando se enganar ali, não, vou fumar só 1, 2, que daí, não. Não existe, exatamente. Quando as substâncias do cigarro caem na circulação, isso leva a uma inflamação dos vasos sanguíneos e isso a pessoa pode ter um infarto justamente por fumar um cigarro. Né? Mesmo, às vezes existem aquelas pessoas que param, ficam abstinentes por algum tempo e depois vão fumar um cigarro e aí tem algum problema por isso, né? Se sabe, claro, que existe uma associação assim de dose e efeito, né? Quem fuma menos de uma carteira ou de meia carteira tem menos chance de ter um infarto que quem fuma 2, né? Mas mesmo assim o risco é muito alto. Né? Doutor, pessoas que não fumam, né? Mas convivem com fumantes, né? É o perigo dobrado, né? Porque sem dúvida, tem sem dúvida. Para o fumante e para quem está junto. Sem né? dúvida, existem estudos bem feitos já que mostram essa associação, né, do fumante passivo, né, com o aumento da incidência dessas doenças, né, mesmas doenças cardiovasculares, doenças pulmonares e câncer também, né, existe essa associação direta, né, com o fumo passivo, isso é bem comprovado. Por que, doutor, assim, às vezes as pessoas tentam parar, né, se mobilizam, mas muitas vezes não conseguem, né, tem que pedir ajuda, enfim e tal, fazer até um tratamento, um acompanhamento. Por que é tão difícil, doutor, parar? Exatamente. As substâncias que o cigarro contém são muito viciantes, né, uma dependência química mesmo, né, isso ocorre ao longo dos anos e tem pessoas que são mais suscetíveis a isso, né, e existe, claro, os problemas uma dependência mais psicológica também, mas a dependência química é muito forte, né? E se existem uma série de medidas, né, que se toma, assim, quando a pessoa se vê que a pessoa é muito adicta ao tabaco, de um tratamento específico para isso, né? Existem medidas comportamentais, medidas assim, de tratamento psiquiátrico, medidas de tratamento médico, químico, né? Hábitos que se pode ajudar. Então, existem saídas, existem maneiras de se conseguir parar. A gente sabe que é difícil, porque a dependência é muito forte, mas o tratamento existe e algumas pessoas vão conseguir deixar. É muito importante que se diga isso, porque às vezes as pessoas dizem, não vou conseguir, não vou tentar. Não, a gente tem que se insistir e em algum momento a pessoa vai conseguir deixar. E os relatos que a gente tem, né, doutor, de pessoas que deixaram de fumar, assim, que fumaram por muitos anos, deixaram de fumar, falam sobre conseguindo respirar melhor, sentir melhor o gosto dos alimentos, né? Sem dúvida, a qualidade de vida melhora muito, né? Melhora muito. Uma série de condições melhoram no organismo, essa inflamação vascular melhora, a condição cardiorrespiratória, a pessoa consegue caminhar melhor, consegue fazer atividade física, né? Tudo isso melhora, né? A qualidade de vida melhora muito, né? Com certeza. Existe aquela situação que muitos falam, mas se eu vou parar de fumar, eu vou engordar. Isso acontece porque a pessoa melhora o metabolismo, né? Melhora uma série de coisas no metabolismo da pessoa e a pessoa vai se sentir mais disposta, vai se sentir com mais vontade de fazer atividade física e uma série de coisas, né? Certo. Doutora, a gente tem agora também, né, e visto, e estão aparecendo estudos e tal, né, sobre esses cigarros eletrônicos, né? Sim. O quão eles são tão prejudiciais, né, como o tabaco normal, o cigarro normal. Exato, existe muita especulação sobre isso, né, e existe não existem muitos estudos ainda, né, mas alguns estudos que já existem apontam por uma série de problemas com esses dispositivos, né. Isso acontece assim, é um aquecimento, né, da nicotina, do cigarro, do tabaco, e a pessoa inala esse vapor aquecido, né, ou passa por um vapor de água ou o aquecimento direto. Isso leva a uma série de substâncias que não são muito bem conhecidas ainda, Cleiton, a pessoa inalar essas substâncias, né? E isso tem um potencial de dano que não é muito bem conhecido ainda. Se vê uma série de problemas com esses dispositivos. A indústria coloca isso como uma ajuda, né, para a pessoa parar de fumar e deixar o cigarro de combustão e passar a usar o cigarro eletrônico. Mas existe muita dúvida a respeito disso, se isso é efetivo ou não. Se sabe que quando a pessoa usa cigarro eletrônico, dispositivo eletrônico, a pessoa muitas vezes volta a fumar cigarro de combustão e a pessoa acaba fumando as duas coisas. E os efeitos maléficos, alguns são bem comprovados, assim como substâncias, irritação na árvore brônquica, no pulmão, uma série de problemas pulmonares que ocorrem do cigarro eletrônico também.
Certo. Não sei se o senhor teria esse dado, doutor, mas o tabagismo, ele atinge mais homens ou mulheres? Então, tanto no Brasil como no mundo, né, a prevalência é maior em homens, né? Atualmente a gente tem assim em torno de 12 a 15% em homens no Brasil e um pouco menos em mulheres, entende? 10 a 12%. Mas isso, o que acontece? Nas mulheres, a chance da pessoa ter alguns problemas às vezes é maior. Por exemplo, o risco de infarto, como eu falei antes, é em torno de 6 vezes para quem fuma 20 cigarros para as mulheres e um pouco menos de 3 a 6 vezes, em torno de 3 vezes em homens, entende? Então, o dano muitas vezes para as mulheres é maior, sabe? Tem essas questões também. Vários tipos de câncer, né? Câncer de cabeça e pescoço, esôfago, estômago, bexigas, que são muito relacionados com o cigarro, entende? Tem o próprio câncer de mama também, mas tem alguns tipos de câncer que são mais relacionados, mais intimamente relacionados com o hábito de fumar. Né? Doutor, com essa gama, né, de malefícios que a gente vê com o uso do cigarro, como é que impacta, né, o tabagismo no SUS? Né? Como é que ele afeta diretamente o Sistema Único de Saúde? Né? Sem dúvida, né? Uma série de problemas assim que existe uma estimativa de que isso vou falar ao redor do mundo, né? Que o prejuízo por o gasto com doenças, sistemas de saúde, comorbidades que acontecem, chega a 500 bilhões de dólares assim por ano ao redor do mundo, né? Então isso no SUS certamente é um volume extremamente alto também, né? Do impacto econômico, né? Porque existe não só o gasto com o próprio cigarro, mas as doenças e o que a pessoa vai deixar de produzir, né, quando fica doente, né? Uma série uma reação em cadeia de problemas que acontecem, né? E que isso muitas vezes não é levado em conta, né? Então é preciso pensar em todo o contexto, tudo o que acontece quando a pessoa fica doente, deixa de produzir, considera também a ajuda de outras pessoas, uma série de coisas que acontecem, né, que vão impactar economicamente em todo o sistema, né, todo o Brasil. E tem alguns mitos, né, doutor, que os fumantes usam de vez em quando, né, até para tentar justificar, né, eu vou ali fumar um cigarrinho para me acalmar, né, ou tomar um cafezinho, né, e isso é simplesmente uma desculpa, né, Antônio? Isso não acontece, a pessoa realmente de maneira nenhuma, né? O que acontece é a pessoa adicta àquilo, né? Tem aquela necessidade pelo vício mesmo, né? Pela dependência química, né? Então isso é uma falsa impressão, isso com certeza não acontece, né? É muito importante que a pessoa se dê conta que é um momento, é uma ilusão, né? Aquilo, a pessoa pode quimicamente se sentir melhor, mas o malefício que ela está produzindo é muito maior. Né? Doutor, a gente está chegando no 31 de maio, então na próxima quarta-feira, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, né? E evidentemente esse alerta é importante, as campanhas, a mobilização são importantes. Mas como é que o senhor vê ou imagina que uma campanha ela possa realmente tocar as pessoas, assim, que ela possa funcionar? Né? Nós temos aquelas os maços, né, vem com aquelas fotinhas atrás, mas parece que não... Tem uma série de medidas que vêm sendo tomadas que vêm tendo algum impacto positivo. Né? Nesse ponto, o Brasil é um país que se mostrou eficaz nessas medidas. Né? Se sabe que nessa década de 90 a prevalência chegava a 40% da população adulta fumante, né? E hoje está em torno desses 12% mais ou menos. Então, essas medidas têm algum impacto, mas elas têm que ser tomadas em conjuntos e têm que ser reforçadas sempre, né? Então, uma série de coisas, proibição de venda para menores, proibição nos lugares públicos, em alguns lugares públicos, né? Não todos, mas alerta constante, propaganda do sistema de saúde contra o hábito de fumar. Uma série de coisas podem ter efeito benéfico. O que é interessante assim as sociedades médicas e se unirem, né, com as políticas e o Sistema Único de Saúde para se tentar levar essa informação para as pessoas, né? E isso talvez seja o mais importante. Levar nas escolas, levar nas universidades, levar em meios que possam
fazer a pessoa escutar e entender a realidade do problema, né? Isso seria perfeito, começar mais já eficaz. de pequeno, né? Já Exatamente, apresentando para as pessoas os exatamente. malefícios, né? Exatamente, e estatisticamente se sabe que muitas vezes as pessoas começam a fumar na adolescência, né? Em torno dos 15, 16 anos, em torno dessa estatística, em torno mais ou menos de 7, 8% dos adolescentes são fumantes, né? Então, isso é muito importante a intervenção nessa fase, né, também. Né? Perfeito. Então, para quem está nos acompanhando, né, é fumante e quer parar, o que o senhor diria assim como primeiro passo? A vontade, evidentemente, né? Mas Exato. O que faz a partir dali, doutor? Exato. Acho que uma coisa muito importante assim, é a pessoa saber que pode parar, que consegue, né? Que muitas pessoas acham que não vão conseguir, que não vai ter jeito, que já tentaram algumas vezes e não conseguiram. Isso é a primeira coisa. Saber que é viável, que tem tratamento, que tem como conseguir, né? Pode demorar, pode ser uma coisa trabalhosa, e é trabalhosa, né? Geralmente é uma coisa assim que deixa a pessoa muitas vezes deprimida, muitas vezes não pensa em outra coisa, só pensa no cigarro, aquela coisa toda. Mas assim, existem mecanismos, existem drogas, existem medicações e existe apoio psicológico também para isso, né? Específico para isso. Existem grupos antitabagismo que funcionam muito bem também, né? Que é uma maneira de abordagem psicológica muito boa. Então, procure um médico especialista nisso, procure um grupo, né? Pessoas que realmente podem ajudar, a medida é eficaz, né? Perfeito. Doutor André Galvão, diretor de comunicação da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, quero lhe agradecer pela presença aqui no Jornal da Câmara. Deixo também a palavra à disposição para suas despedidas e o recado, aquele alerta, né, para o nosso telespectador, especialmente os tabagistas. Exato. Muito obrigado, Cleiton. Eu acho que, a primeira coisa, é uma satisfação. A Sociedade de Cardiologia fica à disposição para qualquer esclarecimento e qualquer coisa que se possa ajudar, né, tanto nas políticas de saúde quanto nas instituições, né, escolas, universidades, etc. E deixar esse recado que eu disse exatamente, que é muito importante a pessoa acreditar que pode parar de fumar, que existe uma gama de doenças muito alta, né, que realmente acontecem e que estão associadas com o tabagismo, com o cigarro. E as pessoas acham que pode nunca acontecer, mas acontece. E quando a pessoa para de fumar, mesmo depois de alguns anos fumando, o benefício é muito alto. O risco de infarto cai drasticamente logo depois que a pessoa para de fumar. E o risco de câncer também vai reduzindo aos poucos, né? Mesmo aquelas pessoas com 80 anos têm um benefício já comprovado que podem viver mais algum tempo, né, parando de fumar. Isso é muito importante a pessoa ter na cabeça, né? Que a pessoa vai viver mais dias, com mais qualidade. Tá certo. Doutor André, muito obrigado pela gentileza, pelas palavras, pelos alertas aqui no Jornal da Câmara. Um bom trabalho para o senhor. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!